Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é aquela reunião esclarecendo dúvida, a última de cada mês. Então, já tem algumas perguntas aqui. Se alguém ainda tem interesse de fazer alguma pergunta, pode fazer e depois Maria Emília, alguém traz aqui para a mesa. É melhor que vocês façam escrita, porque ela vai ler a resposta, a pergunta, e a resposta será dada, porque quando as pessoas fazem no público, elas não é registrada, gravada a pergunta. Aí então fica a resposta, mas sem a questão primeira, e às vezes fica meio confusa. Mas tudo vale, tá? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez aqui, em busca do conhecimento que essa doutrina nos passa, para que nós possamos direcionar a nossa vida com um pouco mais de equilíbrio, aprendendo das leis de Deus, o que nós devemos fazer. E nós que aqui estamos em busca do conhecimento, certamente, se nos aprimorarmos, se nos esforçarmos, estaremos um pouco mais aptos, porque quem procura, certamente tem a resposta. E se nós temos a resposta, nós temos obrigação de botar em prática. A dificuldade existe, Deus sabe disso, mas Ele leva em consideração o esforço que nós fazemos. Portanto, Senhor, ajude-nos para que nós sejamos mais esforçados, sejamos mais empenhados em procurar fazer o melhor, fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a nós, e amaremos tudo que vós criaste, Senhor. Que a paz e a luz permaneça conosco, e que a nossa irmã Sueli seja brilhante nas respostas que ela vai dar, que nós possamos apreender todos os ensinamentos que viemos buscar. Graças vos damos, que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa reunião de esclarecendo dúvida. Eu fico até pensando quando falo isso, né? Porque às vezes a gente põe mais do que tira, né? As dúvidas. Mas vamos tentando, a gente vai conversando, a gente vai procurando esclarecer. Temos aqui três, uma só já estava aqui. É essa que já estava aqui, né? Essas aqui já até... Ah, não, essa aqui é para hoje. Essa aqui que já foi respondida, né? E essa já foi também, tá. Vamos começar por essas duas que chegaram hoje, porque aquelas duas ali já foram respondidas domingo e na sexta também. Sexta ainda vai ter ou ainda hoje já teve? Sexta, 30, acho que tem 31 esse mês? Esse mês é 30. Então já passou. É. Não, vai ser. Ainda vai ter mais uma ainda sexta-feira. É sempre bom, quando colocarem as perguntas naquela caixinha lá, colocar a indicação do dia, né? Indicar o dia que queiram ver sua pergunta respondida. Porque sexta-feira, às vezes a pessoa que vem sexta não vem terça e não vem domingo. Então, né, para poder ter aí a sua resposta respondida. Bem, então vamos a essas duas que chegaram hoje, que com certeza as pessoas estão aqui. Quando a mulher faz um aborto, o espírito sente dor? Quando nós falamos nessa questão de... Nós conhecemos as duas dores, né? Não só a física quanto a dor moral. Mas como nós estamos no mundo, nós estamos encarnados e temos um corpo, né? Um corpo que tem aí nervos, que quando acionados pelos fluidos do perispírito, a gente sente dor, porque é exatamente isso que acontece. O corpo, na verdade, ele não sente nada. Quem sente é a alma. Não é? O corpo, ele é nada quando ele não tem o espírito comandando esse corpo. Um corpo morto não sente dor, sem o espírito, né? Acabou. Então, nós temos um elemento que liga o espírito ao corpo, chamado perispírito, que com seus fluidos aciona os fluidos nervosos, o sistema nervoso da organização física, e provoca, portanto, a dor. Esse perispírito, nós vamos até fazer um estudo sobre ele, novamente, né, que já fizemos alguns. Esse perispírito com esses fluidos, né, que ele é um fluido semimaterial.
Ele não é tão essenciado quanto o espírito e não é tão material quanto o corpo. O perispírito é a roupa da alma, né? É o corpo da alma, quando aqui fica o corpo físico e a alma desencarna e entra na dimensão dos espíritos. Ela leva esse corpo espiritual. Então não há nada que possa impor uma resistência a ele. Passa pelas paredes, embora o espírito, às vezes recém-desencarnado, não saiba disso. Ele ainda tem dúvidas, né, quanto a essa questão de limites físicos, né? O filme Ghost deixou essas coisas bem claras, ensinou como que os espíritos fazem os movimentos, e ele depois aprendeu que a porta, a parede não era obstáculo para ele. Mas no início o espírito fica receoso, né? Mas esse corpo semimaterial, que é o perispírito, ele leva as sensações do corpo para a alma e leva para o corpo as impressões da alma. Então ele é aquele elemento de ligação entre o espírito e a matéria. Ele então é o responsável, né, sob o comando do espírito, evidentemente, para a dor física. Quando o bebezinho está lá se formando, tem uma extensão, né, do corpo espiritual, do perispírito, no ventre materno, no útero, para que com o material genético aquele corpinho vá se desenvolvendo, vá tomando forma ali na barriga da mãe. A dor física, nesse momento, ela é bem menos intensa, até porque ele está em formação ainda, né? Ele está em formação. Agora, mesmo depois que nós estamos aqui nesse mundo com a nossa história, encarnados, as dores físicas são as menos importantes. São as que doem menos. As dores físicas são minimizadas por remédios, né? Nós, quando estamos com uma dor de cabeça, a gente toma um remedinho, um analgésico, melhora, né? Só as dores muito fortes, provenientes de doenças muito graves, que aí os analgésicos não são suficientes, aí entra em remédios fortíssimos, morfina e seus derivados, né? Que se existem dores físicas que nós não podemos nem imaginar, são muito fortes. Mas, segundo os espíritos, nada se compara à dor moral. E a dor moral é o que aquele espírito sente quando ele está tendo a sua oportunidade ameaçada. São muitas as situações, são muitas as motivações, né, para que uma mulher provoque um aborto, ou para que o próprio espírito faça isso com o seu próprio corpo, né? Ele se arrepende, ele não quer vir, ele se acovarda diante da provação e expiação que ele escolheu, né? Mais diante da expiação, porque da provação não. Porque o espírito, quando ele escolhe provações, ele está num nível bem melhor, que já compreende a razão das provações, ele não volta atrás, é muito difícil, ele não volta atrás, ele sabe o que ele está escolhendo. Mas nas expiações, principalmente aquelas expiações impostas, muitas vezes a alma se acovarda diante dessas situações, ou até mesmo escolhidas por ela, né? Então pode acontecer. As situações de aborto são assim inumeráveis, né? A motivação, as motivações são inumeráveis. Nós não podemos avaliar exatamente o que provocou isso, o que provocou aquilo. Na matéria, para a medicina, existe uma razão, quase sempre existe. São raros os casos de aborto em que o médico não encontra uma razão. São raros. Ou houve um problema de anemia, ou houve um problema qualquer de descolamento da placenta, alguma coisa, mas quase sempre o médico consegue explicar a razão daquele aborto. Claro que tem aí uma boa porcentagem que eles não conseguem explicar. Então, somente pela dimensão dos espíritos. Mas mesmo esses em que o médico sabe, consegue explicar a razão, a motivação, a razão principal não está na matéria. A matéria é apenas uma explicação, né, científica, mas a razão muitas vezes não está ali. Existem choques fluídicos muito grandes que provocam o aborto.
Aí a pessoa pode perguntar, mas isso não seria previsto? Claro que é. E Deus sabe. Mas nesse conjunto de karma, né, nesse karma que é um conjunto de provações e expiações, isso pode já estar dentro daquele planejamento, daquela alma. Uma alma extremamente comprometida com outra, na dimensão dos espíritos ainda, uma alma que se comprometeu imensamente com outra alma, podem ter entrado aí num acordo de paz aí, e uma aceitar recebê-lo na condição de filho. Isso tudo acontece, não é uma regra, não é sempre, nem todas as encarnações são planejadas dessa forma, né? Mas a maioria delas, no nosso nível de evolução, mais ou menos acontece assim. Nós preparamos a nossa vida futura na vida que estamos vivendo. O que estamos fazendo hoje já entra, né, já é assunto aí, já é pauta para, no período de erraticidade, fazermos as nossas escolhas para a nossa vida futura encarnação. Então, mais ou menos, é quase sempre escolhido por nós nesse nível de evolução que nós nos encontramos. Em espíritos mais primitivos, em espíritos menos evoluídos, porque nós estamos na ordem dos espíritos inferiores, mas nós não somos malévolos. A ordem é enorme, tem vários itens aí, tem várias classes aí dentro, mostrando essa situação do espírito muito primitivo, muito malévolo, e aquele pseudo sábio, mas está tudo ainda na ordem dos espíritos inferiores. Então nós já temos condição de entender muito bem a questão do bem e do mal, e já saber quando está errando, a gente já sabe. Mas como nós somos inferiores, temos aquelas vaidades, aquele egoísmo, aquela cobiça, o ciúme, a inveja, o orgulho, isso tudo depõe, né, contra a nossa evolução, e aí a gente se agarra aí nesse período ainda de espíritos inferiores. Então, nessa faixa aí, o espírito tem uma variante muito grande de evolução, né? Podemos ter espíritos quase no nível de bons espíritos e outros muito malévolos, mas na nossa condição de espírito mediano, tá nesse meiozinho aí, nós já podemos entender perfeitamente o que é errado, o que é certo. Nós fazemos as coisas que não consideramos certas porque ferem nossos interesses e aí não é conveniente, a gente acaba fechando os olhos para aquilo que não deveríamos fechar, né? E aí a gente acaba arrumando uma encrenca para a gente, não só para a encarnação atual, quanto também para futuras encarnações. Então, na questão do aborto, é muito doloroso para a alma ver a sua oportunidade interrompida. Mas está no mapa kármico muitas vezes. Uma alma que se compromete muito com outra, né, e elas combinaram isso, se acertaram, acordaram isso aí na dimensão dos espíritos, pode acontecer que aqui no mundo, aqui uma das almas renasce, passa o tempo necessário, né, para a espera, né, da procriação, e quando ocorrer a oportunidade, a outra alma então se aproxima e vai vir na condição de filho. Às vezes os problemas são tantos no passado, são tantas as mágoas, e isso só vai se desfazer se eles quiserem e fizerem esforços para isso, durante a encarnação que vai acontecer. Mas muitas vezes, essa alma às vezes ela não consegue vir. Porque o choque fluídico é tanto que às vezes acontece um aborto natural por causa da repulsa, né, dos fluidos, porque aquelas almas são muito inimigas. Porque na erraticidade compreendem que precisam desfazer aquela raiva, aquele ódio e aproveitar a oportunidade reencarnatória para poder melhorar e começar aí uma história de sentimentos melhores, né, entre essas almas. Então a encarnação como pai e filho, mãe e filho, é um dos últimos recursos da espiritualidade para nos dar a oportunidade de desfazer mágoas, ódios, porque o amor de mãe, quando ela consegue, né, senti-lo, que nem sempre consegue, ele é incondicional.
Quando ele existe, ele é incondicional. Isso ajuda muito essas almas a sublimarem paixões antigas e uma série de coisas aí, a consertar, a se reajustarem uns com os outros. Mas às vezes eles não conseguem esse sucesso, essa vitória. Né? Já no período de gestação, o choque fluídico é tanto que acontece o aborto. Ou acontece natural, ou o espírito, ele provoca, né, isso, ou ela, a própria mãe, provoca isso em si mesma, né, arrumando uma desculpa qualquer aqui no mundo, sendo que o motivo real é aquela inimizade entre aquelas almas, a falta de amor entre elas, e aí os fluidos não conseguem se entrosar. Então, a dor física nesse momento é o de só menos importância, porque a dor moral que é grande, essa dor que não passa, não é? Nós experimentamos aqui na matéria algumas dores físicas e nós lançamos mão de remédios para melhorar a nossa situação, e melhora, né? Quando uma dor de cabeça está forte, a gente toma um remedinho, às vezes ela não passa, mas ela melhora bastante. Nós temos remédios para a matéria, né? Nossa matéria é tratada aqui podemos dizer que são todos paliativos, porque a dor, o que gera muitas vezes o problema da doença, é o problema que reside na alma, no perispírito. Doenças não acontecem por acaso. Quando essas doenças não são adquiridas por causas anteriores, são por causas atuais, que nós temos aqui fazendo mau uso do livre-arbítrio aqui no mundo, onde nós estamos. Então, o que mais dói é a dor moral. Na nossa vida também é assim, no dia a dia da nossa vida. Não é? Uma dor de cabeça passa, mas uma dor de remorso não passa. A dor de ter feito alguém sofrer não passa. A dor de uma perda não passa. São dores morais. Para essas dores, não existe um analgésico, existe um socorro espiritual, existe um conforto espiritual, mas nós temos que dar oportunidade para ele acontecer. Nós temos que tentar entender e compreender a situação para a gente melhorar daquilo ali. Essas dores, muitas vezes, quando nós dormimos, ela melhora um pouco. Né? A gente vai dormir, às vezes, com um remorso enorme, com um arrependimento, ou uma outra dor, uma mágoa qualquer de alguém, que não há analgésico que passe, né? Aí, quando a gente consegue dormir com tudo isso e a gente de manhã desperta, muitas vezes isso vem menor um pouquinho. Parece até que a gente tomou um analgésico, mas tomou um analgésico, mas não aqueles que a gente está acostumado, né? Foi a conversa com o anjo da guarda, foi a conversa com outros espíritos, quando emancipados pelo sono, que nos fazem, pelo menos tentam nos fazer entender a situação que estamos vivendo, por que fomos magoados dessa ou daquela maneira, né? O que fazer para diminuir um remorso, um arrependimento. Então, isso tudo acontece. Então, a dor mais forte do espírito por ocasião do aborto realmente é a dor moral. O espírito sabe o que está acontecendo. O espírito é participante, mesmo porque, para a ciência, né, para a medicina, tem um tempo para se fazer aborto, né? Depois de certo tempo, não pode mais. Eu não sei, Valzali sabe, né, Valzali? Até quando que a medicina permite aí? Em casos assim que são permitidos mesmo, assim, em caso da mulher correr risco de vida, porque para o espiritismo, somente aquele caso em que está colocando aquela gravidez que coloca a vida da mãe em risco, isso está em O Livro dos Espíritos, com todas as letras lá, claro como água, não está para ninguém interpretar, isso está claro lá. Somente o espiritismo aceita quando existe risco de morte para a mãe. Fora isso, não. Fora isso, em nenhum caso acontece do espiritismo abonar um aborto. Em nenhum caso, só nesse. E está escrito lá com todas as letras. Mas para a medicina, parece que depois de 3 meses, se eu não me engano, 2 meses ou 3, não pode mais fazer.
Não tem, aí é um risco total de vida para a mãe, qualquer coisa assim. Se acontecer um problema maior, é feita uma cesariana, porque já está grandinho, já é uma coisa mais complicada, né? Mas assim, as clínicas, né, para quando há uma permissão judicial, qualquer coisa assim, quando a mulher consegue essa permissão, tem um prazo aí. É no início, né? Bem no início da gravidez. E é justamente a época em que o espírito reencarnante está mais consciente. Ele não está totalmente consciente, que a partir do momento que ele é informado que ele vai reencarnar, já começa todo um processo psicológico com ele. Todo um trabalho realizado pela equipe que se encarrega disso. Se houver uma necessidade de mudança de polaridade sexual, se aquela alma ela encarnou na encarnação passada num corpo masculino e por uma necessidade kármica ela tenha que reencarnar num corpo feminino, há todo um trabalho a ser realizado na psicologia dessa alma para que ela possa incorporar uma psicologia com afinidade com o corpo que ela vai ter como instrumento de trabalho aqui no mundo. Então é feito todo um trabalho por necessidades kármicas ou por inferioridades da alma, por uma influência muito grande da alma nessa encarnação. Pode acontecer que essa polaridade não seja trabalhada. Aí nós vemos acontecer no mundo essas situações de um espírito não estar de acordo com o corpo que ele está vivendo, né? Nós vemos espíritos que parecem muito femininos num corpo masculino, ou ao contrário, né? Espíritos com atitudes, com modos muito masculinos num corpo feminino, por uma necessidade ou por uma punição, seja o que for, né? por uma expiação, não houve essa mudança de polaridade, ocorrem essas coisas. Então, há um trabalho muito grande na espiritualidade quando o espírito que está necessitando de uma encarnação bem planejada, ele passa por isso. Então, ele começa num processo psicológico, como acontece em terapias psicológicas aqui no mundo, e ele começa a perder um pouco a sua consciência espiritual e já se imaginar pequenininho, já se imaginar uma criança no mundo. É todo um processo que vai ocorrendo com ele. Então, quando acontece a união dos gametas masculinos e femininos, esse espírito, ele já não está em total lucidez na dimensão dos espíritos, mas também não está encarnado. Ele fica no campo energético da mãe, ele não vai para o útero materno, o espírito não entra na barriga da mãe. O corpinho é que está se formando, o que vai para o ventre materno, para o útero, são os fluidos do perispírito dele, que ele tem, é o corpo da alma, que vai aos poucos se unindo naquela matéria que está se formando ali, naquele corpo material que está se formando. Então ele vai tendo a forma, né, da criança, a criança vai se desenvolvendo. Quanto mais ela cresce, quanto mais o tempo passa, mais o espírito fica sem a sua consciência desperta. Ele começa a entrar num estado de perturbação, porque ele está começando a virar criança aqui nesse mundo. Mas no início ele está muito desperto ainda. Não está na sua plenitude, porque ele já passou por processos de tratamento mesmo espiritual para que ele possa reencarnar. Mas ele sabe o que está acontecendo. E isso a medicina já provou. Né? A medicina já provou que a criança ouve o que se passa, que a mãe fala, ela ouve o que se passa em volta dela, ela percebe os sentimentos das pessoas, da mãe, do pai. Isso a medicina já provou cientificamente. Mas nós já sabemos disso desde que o Espiritismo está aí nos esclarecendo. Porque uma vez essa alma no campo energético da mãe, né, ela fica no campo energético da mãe, mas ela participa de tudo ali. Então, um bebê que está se formando na barriguinha da mãe lá,
aquele bebê já começa a saber se ele é bem-vindo, se ele não é, se ele está sendo rejeitado, se não está, pelas conversas, pelas vibrações do ambiente em que ele está vivendo, que a alma é extremamente sensível a isso. E ela não está dentro da barriga da mãe, ela está fora. Ela tá naquela situação que ela não está totalmente na dimensão dos espíritos e nem ainda na dimensão da matéria. Ela está naquele intermediário. Quanto mais no início da gravidez, mais lúcida ela está. A partir do momento em que aquele corpinho vai crescendo, ela começa a ficar mais perturbadinha e começa a não ter mais muita consciência do que acontece. Então, nesse período aí de 1 mês, 2 meses, quando muitas vezes a mãe vai fazer, né, um aborto, a alma sabe que está tendo a oportunidade dela cortada. Ela sofre não a dor física, porque aquele corpinho está se formando, mas a dor moral é enorme. Porque ela vê a oportunidade dela cortada, ela vê a chance dela se redimir no mundo, adiada porque ela está vendo que ela não vai poder. E foi assim, é uma frustração enorme para a alma, é uma dor muito grande, mas a parte moral. Porque, mas aí, por que Deus permite? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E quando há um comprometimento muito grande entre as almas que vão passar por esse processo, né, de renascimento, de reencarnação, mãe com filho, assim, a alma que vai reencarnar, ela sabe por que ela está sendo rejeitada, ela sabe. O acordo não foi de rejeição, mas pode acontecer. Então, na hora que faz a escolha das provas ou impõe alguma coisa, ela sabe que ela pode passar por uma rejeição, que ela pode ter a encarnação dela rejeitada pela mãe, pelos processos, né, de ódio, de sentimentos e de exploração do passado. Isso tudo ela sabe que pode acontecer. Então, quando acontece, não é uma surpresa para ela, mas é uma frustração muito grande. E aí, o que acontece, né? Acontece um adiamento desse resgate dessas almas. Porque quando nós temos que nos reajustar com alguma alma, seja da maneira como nós formos fazer esse reajuste, que Deus nos permita, né, seja contraindo o matrimônio, né, as almas ali se unindo no matrimônio, formando família, seja na condição de filho, de irmão, de pai, seja como for, nós sabemos que não é fácil. Por isso que a família tem tanto problema. Por isso que existem tantos atritos, tantos conflitos familiares, porque os espíritos não são todos amigos, né? Pelo contrário, existem muitos problemas e muito sérios entre pais e filhos, exatamente por causa dessa necessidade de colocar essa alma na condição de filho para que esse amor incondicional que a mãe possa desenvolver, e normalmente o instinto maternal provoca isso, né? Gera esse sentimento na mãe, tanto que a partir do momento que ela sabe que ela está esperando um bebê, ela já ama tanto aquela criança que nem pensar em algo que possa acontecer para prejudicar aquele desenvolvimento ali, né? Ela já tem um amor enorme, mesmo sem conhecer. Então o laço é muito forte, é uma ligação muito forte, né? Aquele corpinho está sendo gerado no corpo dela, toda a energia, os fluidos, é tudo dela, é algo extremamente forte, não tem nada mais do que isso. Não existe uma ligação mais forte do que essa, né? Porque aí não é só a ligação espiritual, e sim a ligação material. E muitas vezes essa ligação material é que vai forçar o desenvolvimento da afeição espiritual. A consanguinidade fala muito alto nisso aí, mas ainda assim a gente vê casos que não tem sucesso, né? A mãe rejeita ou a alma não quer vir e ocorre. Então a dor é essa, é dor moral. Não chega a ser aquilo que a gente imagina da dor física, embora, né, a alma sofra as sensações do corpo, claro. Porque instintivamente, eu já vi filmes onde quando foi feito o aborto, a criança tenta fugir do aparelho, né? Ela se esquiva. Intuitivamente ela sabe o que está acontecendo, né? É algo instintivo, porque ali é instinto puro ainda, né? Então ela não tem essa consciência tão real da dor como nós temos, mas existe a pior delas, que é a dor moral.
Se nós escolhemos o gênero das provas ou expiações para melhor favorecer a nossa evolução espiritual, o que acontece se falharmos? Teremos que passar por tudo outra vez? Se falharmos, nós não vamos resgatar. Se a gente falha, não pagou, não é? A gente tentou e não conseguiu, não pagou. Então, nós vamos ter que passar por outras provações e expiações, não necessariamente idênticas, não necessariamente com as mesmas almas, até porque quando um falha, não significa que o outro também vá falhar. Não é? Muitas vezes, numa situação dessa de mãe e filho, né, para um resgate aí sério, né, um problema sério aí de inimizade espiritual. Muitas vezes, uma das partes se esforça muito e a outra não. Então, nasceu, né, uma das partes faz o maior esforço para dar certo, para conseguir, a outra rejeita, não quer. Né? Quantas vezes a gente vê uma mãe, desde já a gravidez, rejeitar totalmente o filho, mesmo tendo condições, ela já desde o início, ela já fala que não quer, né? Isso nessas entrevistas, nesses documentários com mães, né, que vão fazer aborto ou vão doar filhos, que iam fazer aborto ou desistiram do aborto, resolveram ter para doação. Eu já assisti algumas coisas a respeito na vara de família e elas falando, eu gostaria de ter abortado, mas a família não permitiu e eu fui orientada a ter o filho, mas eu vou encaminhar porque eu não quero. E é uma mãe que às vezes tem condições, já tem outros filhos, tem família, pode criar, mas rejeita. Então, quer dizer, ali não houve chance. Aí, às vezes, a criança nasce, essa mãe doa a criança, mas não fica anônima, né? E muitas vezes essa criança que está se desenvolvendo mantém, de certa forma, algum contato com a mãe biológica que não a quis e não sente raiva, não sente rejeição. É uma alma boa, está tentando fazer a parte dela e a outra não aceita, né? Então essa que fez todo o esforço dela, ela não vai precisar de ser rejeitada novamente, de renascer numa família que a mãe não a queira. Não vai, porque ela fez a parte dela. A outra vai ter que passar por problemas de rejeição. Aí pode a outra alma vir na condição de um filho não aceito, como ela não aceitou o dela, não mais na condição de mãe, e sim na condição de um filho rejeitado. Então são muitas, por isso que dizemos que são inúmeras as situações que uma alma tem para resgatar o seu passado delituoso. Nunca ela vai se isentar das responsabilidades dela. Nunca. Não existe essa possibilidade. O que existe é a possibilidade dela adiar o processo de resgate. Ela não quer, né? Imaginemos uma alma que na dimensão dos espíritos, na escolha das provas, ela tenha escolhido ter aí 2 ou 3 filhos, porque ela precisa resgatar as almas e o melhor caminho é o da maternidade. Então, ela vem com esse plano que ela escolheu, né? Ela escolheu assim, tá? Chega aqui no mundo, muda. Ela não quer mais saber, ela não quer filhos, nenhum, ela não quer nenhum filho, né? Ela não quer se preocupar, ela não quer se envolver com problemas, ela não quer se aborrecer. E aí ela arranja um parceiro também que pode não ter sido planejado por ela, mas apareceu antes e ela então mexeu nesse planejamento e pronto, ele também não quer. E aí fica lá só o casal. O que vai acontecer? A encarnação está perdida? Não, perdida não está. Porque ela vai ter um tempo de vida aqui, ela vai passar por provações, expiações. E essa situação, então, dessas almas? Bem, essa ela não pode resgatar. Porque ela está impedindo, ela está fechando as portas para essa expiação ou provação aí. Quando Deus quer, vai acontecer de alguma forma. Aí vai acontecer. Aí não há preservativo que resolva, anticoncepcional que dê jeito,
ou até por vias indiretas aparece aquela alma ali na vida deles de alguma forma. Ou vem na condição de um irmão que ela vai ter que criar, não é filho dela, mas ela vai ter que criar, porque caiu, né, no braço. Ela sabe aquele filho temporão, que a mãe já está com quase 50, se não tiver já com 50, que nasce e ela não tem muito tempo, às vezes vai partir aqui da terra mais cedo, aí cai na mão já da irmã para criar, ou do irmão para criar. E aí fica lá aquele filho que era para ser dela e não veio pela mãe, veio por outra pessoa, de uma forma ou de outra. Se Deus decidir, vai cair na vida dela essa criança. Mas se for algo que essas almas também tenham que passar, em termos de frustração da oportunidade de reencarnar, Deus permite que essa expiação seja adiada. Então o que ela vai fazer? Ela não vai ter a encarnação dela perdida, mas esse resgate ela não pode fazer. Então ela só adiou. Aí na outra encarnação ela vai ter que ter aquelas almas como filhos? Pode não ser mais como filhos, porque filhos era no plano reencarnatório daquele que ela fez. No outro plano eles podem vir como irmãos, podem ser pai e mãe dessa alma aqui na Terra. Então os resgates, eles têm que oferecer a condição da alma ser punida naquilo que ela necessita, né? De mostrar a ela o erro para que ela possa se redimir. Mas não tem necessariamente que ser o mesmo, porque são N situações que a alma passa nesse mundo que ela sente a mesma coisa e tem as mesmas oportunidades de acertar com determinadas situações. Então não tem que ser igual. Não há uma regra. Não existe regra para isso, né? A alma sempre vai ter que resgatar. De uma forma ou de outra, ela vai ter que resgatar. Então, o que acontece se falharmos? Teremos que passar por tudo outra vez? Teremos que fazer nosso resgate. Agora, esse tudo aqui não tem necessariamente que ser aquilo que aconteceu, né? Vamos imaginar um casal se uniu aqui pelo matrimônio na Terra, prometeram, né, diante lá do celebrante, amor eterno, na saúde e na doença. E depois isso tudo fica esquecido. Passada a euforia do momento, só resta na taça matrimonial o sabor amargo do sentimento ruim que tem um pelo outro. Tá. Aí o que ocorre? Esse casamento não vai para frente. Aí vai haver o divórcio, eles vão se separar. Bom, não resgataram, né? Não resgataram nada, não conseguiram um resgate aí, uma sublimação de sentimentos. Foi perdida a encarnação? Também perdida, totalmente não, mas naquele ponto ali ela não evoluiu, ela não teve sucesso. Aí o que acontece? Na outra encarnação, esses dois vão ter que voltar juntinhos, prometer amor eterno na frente de um celebrante para depois ir para ver se dá certo? Não necessariamente. Eles precisam resgatar. Eles precisam se reajustar. Mas podem vir como irmãos, podem vir como mãe e filho, ou como amigos, né? Tantos amigos são mais que irmãos. Então, de alguma forma, um vai estar envolvido com o outro e a situação que eles vão viver vai dar oportunidade de resgatar. Então, não tem que ser igualzinho, não. Né? Não tem que ser com a mesma situação. Muitas vezes, nem com o mesmo espírito. Às vezes, é um outro espírito com aquelas características, com aqueles vícios ou virtudes que vão dar oportunidades à alma de fazer o seu resgate. A mesma coisa, tanto que os nossos problemas são os mesmos. O que acontece na nossa casa, acontece na casa de todo mundo. Os conflitos familiares só muda de endereço e de nome, porque o problema é igual, é a mesma coisa. O que motiva também é a mesma coisa. Então, aqui ou acolá, a alma pode fazer o seu resgate, não necessariamente com as mesmas almas, nem no mesmo ambiente. Pode ser feito em culturas diferentes. Uma coisa é certa, quanto mais a gente adia, quanto mais a gente esconde a sujeirinha debaixo do tapete,
pior fica a limpeza, né? Pode ver, cozinha dá uma demonstração boa disso aí, né? Se a gente tá com uma cozinha desarrumada, com comidinha que foi feita, a panela não ficou limpa e tal, se lava na hora, sai fácil, deixa lá um pouquinho. Tem que deixar de molho até o dia seguinte, que não tira. Aquilo gruda que a gente fica sem as unhas, né? Então, quando lava na hora, limpa fácil. Agora, deixa parado lá, para ver como é que vai grudar. Né? Então, sujeira velha é terrível para limpar. E assim são as sujidades da alma. Quanto mais velha ela é, né, mais difícil essa sujeira de sair. Então, quanto mais a alma adia, porque tem essa, né? Tem gente que fala assim, eu sou reencarnacionista, não tem, que às vezes a gente fala assim, fulano, olha o que você está fazendo, você não é espírita? Lá vem logo o peso, né? O peso da filosofia, né? Você não é espírita? Ué, eu sou, e daí? Ué, justamente, eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, o que não acontecer nessa, acontece em outras. Eu vou ter tantas oportunidades de poder fazer, de resgatar e de me consertar. Pois é. Mas é um erro pensar assim. Primeiro, a fila é grande. A gente não sabe quando a gente vai reencarnar. Cada vez mais os casais estão fechando as portas, né? Vamos ter que esperar realmente uma coisa que independa da vontade do ser. Porque tá difícil, né? Antigamente os casais tinham 5, 6 filhos, hoje, aí depois passou 2, 3, hoje tem 2 e agora quem tem um não quer mais nenhum. E muitos não querem nem ter, né? Tá muito difícil, né? Tudo tá complicado. Então, olha, a fila tá grande, as portas estão se fechando e nós temos livre-arbítrio, né? A gente pode escolher. E depois, para a espiritualidade, 100 anos aqui na Terra é um relâmpago, é um dia na vida espiritual, se pudéssemos contar, né? É umzinho. E ou até menos. Aí a gente fica imaginando quanto nós vamos esperar para uma nova encarnação, para uma nova oportunidade. Mas aí eu vou estar aprendendo na erraticidade, eu também vou estar aprendendo. Vai, e muito mais rápido. Porque fora do corpo físico, a gente aprende muito. Mas só pode provar nele. Só pode garantir que aprendeu se pegar um corpo físico. Porque precisa do espinho na carne. É muito fácil o aluno que estuda, que faz cursinho, que lê muito, né, que pesquisa e aprende, ele fica se achando, né, que ele sabe muito. Ele estudou pra caramba, ele fez cursinho, ele pesquisa, ele lê. Mas quando que ele vai poder provar para ele mesmo que realmente ele é tão bom quanto ele acha? Quando ele for fazer a prova e ser aprovado, né? Sendo aprovado na prova que ele for fazer, aí sim ele vai saber, bom, eu sou bom mesmo, eu passei, aprendi tudo. Então qual é a prova da alma? É a encarnação. É vindo para um mundo que oferece tudo que nós gostamos, e como nós gostamos, né? A gente adora o mundo, a gente adora as coisas da matéria, as coisas que o mundo pode nos oferecer. Aí sim, aqui é que nós vamos ser testados quando tivermos que tomar decisões que possam ferir nossos interesses, né? Porque isso a gente não quer. A gente não quer tomar nenhuma decisão que fira nossos interesses, nenhuma. A gente é muito bonzinho, a gente é correto, até que não nos atrapalhe, não atrapalhe os nossos negócios, né? Foi assim que Al Capone explicou todas as mortes que tinha nas costas. Quer perguntar se ele não tinha remorso? Tanta gente que ele matava e mandou matar. Ele falou, eu remorso? Por quê? Não tinha nada pessoal. Eu não fiz nada com raiva de alguém. Mas você mandava matar? Sim, porque estavam ferindo os meus interesses, mas nada com a pessoa em si. Então, eu fiz o que achei que devia fazer. Feria os meus interesses, me atrapalhava, eu tirava do caminho. Pronto. Então, para ele estava fazendo o certo, né? Quer dizer, quando a alma vem para o mundo, que ela se vê aqui,
no meio de tudo que ela gosta, né? De tudo que olha, e como as pessoas não aprendem isso, né? Nós vivemos por tantas encarnações. Olha, não tem ninguém nessa terra, segundo os espíritos, com a primeira encarnação. Não tem ninguém aqui recém-saído das mãos do Criador, com seu princípio espiritual tendo sido manipulado pelo Criador e se transformado num espírito humano, vivendo aqui pela primeira vez. Vai para mundos primitivos, para mundos menos evoluídos, porque a alma ainda é muito guiada por instintos, ela não tem inteligência desenvolvida ainda, então ela não pode estar num mundo de provação e expiação. Aqui só ficam encarnados aqui espíritos que já erraram, acertaram, mas erraram também, que estão aqui em provação e expiação para consertar. Estão evoluindo, estão numa situação mediana. Agora, nas primeiras encarnações não tem. Então, as almas todas que estão aqui nesse mundo já reencarnaram várias vezes. Já tiveram seus corpos destruídos, ficando no laboratório aqui da vida, da Terra ou de outro planeta, de conformidade com a sua evolução, e já partiram para a dimensão dos espíritos, levando o perispírito, já reencarnaram. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes a alma já foi e voltou? Né? Ela é chamada de espírito errante, não só por ser um espírito que ainda erra, mas espírito errante aí é aquele que vai e volta para a dimensão dos espíritos e a matéria. Fica nesse vai e vem, igual cometa, né? Lembra das aulinhas de ciência da 2ª série primária, que ensinava os astros? Pois é, o cometa não é considerado um astro errante, porque ele fica indo e voltando aí, ó, circulando no universo. De vez em quando ele passa por um planeta, passeando. Então, enquanto a alma precisar de ficar passeando entre a dimensão da matéria e do espírito, é um espírito errante. É um espírito que ainda não está livre das encarnações. Tem períodos na erraticidade e períodos na matéria. Sabe disso. Sabe que quando desencarnou das outras vezes, tem essa consciência no seu arquivo mental, não levou nada desse mundo, né? Não levou nada. Mas quando reencarna, que vem para cá, só pensa nas coisas materiais. Só quer dinheiro, só quer status, só quer riqueza, só quer poder. Só que é isso, mesmo sabendo que isso não conta pontos para a vida espiritual, a menos que tudo isso seja muito bem aproveitado no mundo. Mas é quase sempre o que a gente não faz. Né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que eram pessoas muito simples, muito até caridosas, quando tinham pouco, de repente subiu de posto, né, conseguiu bastante projeção, muda a cabeça, a pessoa fica meio perdida, né? Pira o cabeção, realmente, fica doido. Quer dizer, a pessoa fala, agora teve aí esse valor altíssimo aí, nesse prêmio da Mega Sena. Garanto que muita gente, né, que pensava e que jogou com um pouquinho de fé para ganhar, tinha um pensamento na hora que fez o jogo, mas se ganhasse, o pensamento ia mudar. Porque diante de poder, diante de dinheiro, diante de situações de influência, nós mudamos, porque nós não somos espíritos bons ainda. Nós gostamos de tudo que esse mundo oferece, né? Gostamos de ter tudo que é possível para que a nossa vida seja muito mansa, né? Muito confortável. E ainda que a gente pense, né, no próximo, a gente acaba muitas vezes, depois de uma determinada situação, né, de facilidades em cada um por si e Deus por todos, quando é assim, porque pode ser cada um por si e o resto que se dane. Ainda quando é cada um por si e Deus por todos, ótimo. Pior quando ainda cai lá para o resto que se dane. Então, essa é a realidade do nosso mundo. Essa ainda é a nossa natureza, né? Hoje nós pensamos de um jeito, amanhã, dependendo da situação que se apresenta para a gente, nosso pensamento pode mudar. Isso é quando a gente vive em alguma instituição, a gente vê muito. É uma corrida, é assim uma tara por presidência, por diretoria,
eu não entendo muito isso. É igual o diretor de escola. Eu não sei por que corria tanto atrás de direção de escola. Agora diz que tem uma gratificação boa, mas no meu tempo não tinha não era grande coisa não. Mas mudava a cabeça do professor que saía de professor para ser diretor, mudava, era outra pessoa. Uma vez eu falei, minha filha, você morreu e renasceu? Porque não é a pessoa que eu conheço. Você não é a pessoa que trabalhou comigo como professora. Não é. O que aconteceu? Título de direção de escola? Tá doida? Né? Mas aí é aquela história, a gente vê isso em coisas tão pequenininhas, não é? Que a gente vê como que nós ainda somos inferiores. Aí é isso. Quer dizer, não vale muito a pena, né, a gente correr muito atrás disso tudo. A gente sabe que não leva, porque já foi, já voltou inúmeras vezes, sabe que não leva nada, mas corre atrás. Corre atrás como se essa fosse a única vida e como se ele fosse durar 200, 300 anos. Né? Agora, e cada vez mais a ciência vai tentando o elixir da juventude, né? Cada vez mais a conservação dos corpos que aqui estão, sem se preocupar com a moralidade, né? Agora estão congelando célula-tronco para acabar com ruga, apareceu uma ruguinha, extermina a ruguinha com a célula-tronco, né? Apareceu um outro probleminha, acaba com o probleminha com a célula-tronco retirada da própria pessoa. Então a televisão ainda mostrou um plano de saúde para o futuro realmente, né? Ali a pessoa já vai pagar, acho que não sei quantos R$1.000, acho que 3 ou 4 mil reais para fazer o congelamento e vai pagando por, acho que 600 por ano para manter aquilo ali, né? Para fazer. E 600 por ano para manter. Ah, é por mês? É, beleza. Que plano caro, hein? Aí morre amanhã, né? Não, às vezes fica mais um pouquinho, morre daqui a 5 anos, vai tudo para o lixo, né? E será que se preocupou com a célula-tronco espiritual, né? Para consertar a ruga da alma, né? Porque é essa que tem que consertar, né? Saúde espiritual, o que adianta? Tá linda de corpo, né? E tá com a mente toda perdida, né? Toda... Porque só em querer juventude eterna já é um caminho errado, né? Já começa um problema aí que não tá muito certo. Então a gente tem que aprender que nós não somos desse mundo. Cuidar do corpo é essencial, mas não ser escravo dele, né? É importante cuidar do corpo, temos que cuidar. O corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Cada lesão nele vai ser cobrada pela nossa consciência, porque é uma bênção. Do jeito que ele vier, do jeito que ele for, ele vai sempre nos oferecer condições de resgatar nosso passado. Ele mais do que qualquer outra coisa, né? Porque quantos problemas kármicos são refletidos ali pelo corpo? Quantos? Né? Doenças, teratologias físicas que a alma tem que resgatar, é o corpo que vem com aquela deformidade. A alma não tem deformidade, mas o corpo tem. Então o corpo é o nosso instrumento de trabalho. Ele é fundamental para a nossa existência. E cada vez que nós causarmos qualquer dano a ele, nós vamos responder por isso. Aí esses danos que nós causamos a eles vão gerar doenças kármicas para as próximas encarnações. Isso é fato, não podemos correr disso não. Isso aí é compra no cartão de crédito, cuja fatura vai ser cobrada na próxima encarnação, quando a gente já não tiver que pagar nessa, né? Começar o pagamento nessa. Mas não termina. Essas lesões ficam, né? Quanto mais a gente danifica o corpo, pior para nós. Mais problemas nós vamos ter para as nossas encarnações futuras. Mais dores morais nós vamos ter no perispírito. Porque o espírito não sente dor como a gente sente no corpo físico. Ele não sente dor. Ele não tem mais corpo para ter sensação de dor. A dor da alma é moral. E o pior de tudo é que a alma não dorme. No corpo, quando a gente tem um probleminha, pelo menos durante o sono, a gente pensa que não está vivendo aquele problema, né? Passam umas horinhas ali. Mas com a alma não tem disso. A alma não dorme. Ah, mas eu vi um filme, eu li um livro. Não, a alma, ela é
magnetizada, ela é tratada com fluidoterapia, que faz que a atividade mental seja diminuída, para oferecer condições de trabalho com aquela organização espiritual danificada ali, com aquele perispírito complicado. Mas não é um sono, ela não tem, quem dorme é o corpo físico, a alma, nem quando nós estamos durante a nossa encarnação, a alma não dorme. Todas as noites nós ensaiamos para a morte. Todos nós nos desligamos do corpo e vamos nos projetar para onde estivermos sintonizados, com as preocupações que carregamos durante o dia. Os nossos sonhos são atividades da alma, ou atividade real, ou atividade reflexiva, que são realizações passadas que estão no nosso subconsciente e nós nos projetamos para ali e revivemos aquela situação em pensamento. Mas, de qualquer forma, não estamos dormindo, é só o corpo que dorme. Então, nós temos ali uma amostra do que vai acontecer com a gente depois da morte. Não é? Nós não descansamos, não dormimos. A alma, para descansar, ela diminui sua atividade, porque alma, energia, não se cansa. Quem cansa é corpo físico. Energia não tem estresse, não se cansa, não precisa fazer sonoterapia. Apenas a alma recém-saída do corpo está muito imantada com os problemas que ela tinha no corpo. Então, os espíritos socorristas, eles dão um tratamento fluídico e magnético, e a alma diminui a atividade, parece que ela está dormindo, mas não está. A atividade é plena, porque a energia não se cansa, né? Bem, as duas que nós tínhamos para hoje foram abordadas, né? Essa questão do aborto, que é grande, e das provações também nós abordamos aí no decorrer das nossas explanações. Semana que vem vamos dar continuidade à Lei de Liberdade. Terminando a Lei de Liberdade, nós vamos entrar na próxima lei, que eu nem me lembro qual é, só lendo ali, que eu não memorizo essas coisas. Interessa é a gente tentar aprender alguma coisa, né? E dar continuidade ao estudo da doutrina dos espíritos. Lembrando que outubro é o mês de aniversário de Kardec, né? A Globo está dando essa chamada. De vez em quando aparece, né? Mostrando 3 de outubro e tal, aniversário, codificador da doutrina. Interessante. Isso mostra que há uma necessidade da gente ver o que existe além daquilo que nos anestesia a vida no dia a dia. A lei de justiça, amor e caridade, depois da lei de liberdade, né? Vamos ver se é essa aqui. Depois vem o conhecimento futuro também, que é muito bom dentro dessa lei de liberdade. As leis morais, né? Todas elas são ótimas. A lei de justiça, amor e caridade fecha as leis morais, para depois a gente entrar na justiça divina, que foi muito bem desenvolvido por Kardec no livro O Céu e o Inferno. Muita paz para todos, continuemos estudando essa doutrina maravilhosa.